A Ordem dos Advogados comemorou o seu 10º aniversário com várias atividades, destacando-se uma palestra onde foi prestada homenagem ao primeiro bastonário da Ordem, o malogrado Edmar Carvalho, que foi designado patrono da referida Ordem. A Ordem dos Advogados comemora 10 anos de existência. A data é marcada com uma palestra que teve início com a observação de 1 minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Edmar Carvalho, bastonário falecido da Ordem, pela sua dedicação em prol da justiça. Na sua intervenção por ocasião da data, a bastonária em exercício, Célia Poça, realçou o estado atual da advocacia no país. Hoje, como em outros momentos, a advocacia atravessa um período difícil. Esta dificuldade tem como causa uma série de fatores internos e fatores externos. A perca de valores e a mercantilização da profissão têm conduzido à degeneração ética e da deontologia profissional e, consequentemente, a perca de algum prestígio da classe e, em consequência, da dignidade e do respeito do cidadão em geral. A Justiça tem vivido, nos últimos tempos, um discurso público que gira à volta do valor monetário, em detrimento dos valores da dignidade do próprio cidadão. Aquele que não tem condições financeiras não tem direitos. Cada vez mais é exigido aos cidadãos o poder monetário para que possam ver os seus direitos e interesses legítimos defendidos. No entanto, é de realçar algumas reformas legislativas em vigor, nomeadamente para colmatar esta situação. No meio aqui, a importância para nós, advogados e para a sociedade em geral, a entrada em vigor do novo Código das Custas Judiciais. Código este que vem garantir o acesso ao cidadão de forma mais acessível à justiça, assim como também vem colmatar muitas falhas outroras havidas no que diz respeito aos valores a serem pagos para que a justiça seja dita em prol de todos, independentemente da sua situação económica de cada um. 2 temas foram apresentados e discutidos: o sistema da justiça em São Tomé e Príncipe, do Estado vigente ao Estado desejado, por Dr. Agostinho Fernandes, e as prerrogativas do advogado versus deontologia profissional, pela Dra. Celisa Deus Lima. Na sua intervenção, o Dr. Agostinho Fernandes realçou os sonhos dos 10 anos passados e a perspectiva para os próximos 10 anos. 2007 foi, portanto, o ponto de partida. Há 10 anos, precisamente, nasci, então, no seio da classe dos advogados e, graças, como se disse aqui, pela intervenção do saudoso bastonário Edmar Carvalho, nascia o sonho de um ideal de justiça que trilhasse o caminho da esperança, da dignidade e da credibilidade. Sonhávamos na altura com a criação do Instituto de Acesso ao Direito e à Justiça. Ainda no domínio das reformas institucionais, sonhávamos com um Conselho Superior Judiciário com amparo constitucional e competência exclusiva para a eleição e nomeação de juízes de direito e juízes conselheiros. Sonhávamos com um juízo de instrução criminal. Sonhávamos com um tribunal de relação ou de apelação, ou com a possibilidade de atribuir à secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça a competência, portanto, de um tribunal de segunda instância. Foram enumerados vários sonhos que, segundo o orador, não passaram de sonho. O orador sublinhou igualmente os culpados pela situação atual. Nesta década, nós tivemos pelo menos 3 legislaturas da Assembleia Nacional. Tivemos pelo menos 6 governos e 6 ministros da Justiça. Tivemos pelo menos 4 presidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo menos 3 procuradores-gerais da República. Pelo menos 5 bastonários da Ordem de Advogados. Tivemos pelo menos 5 comandantes-geral da Polícia Nacional, pelo menos 5 diretores da Polícia de Investigação Criminal e outros tantos diretores do notariado e outras funções. Daí que escusado será procurar os culpados pelo estado atual da nossa justiça. Porque os culpados, creio eu, somos todos nós.
Para Agostinho Fernandes, é preciso agir para que a próxima década seja diferente. Importa hoje não só olhar para o passado, mas, sobretudo, olhar para o futuro e termos uma visão positiva do futuro. O que é que nós temos de fazer mais? O que é que nós temos de fazer de diferente para que, em 2007, tenhamos o estado da justiça que nós desejamos. Portanto, esta é a segunda parte. Com base na realidade atual, podemos sonhar para mais 10 anos. Portanto, da realidade do que nós temos hoje a 2027, o sonho que nós queremos. Queremos, portanto, um estado de justiça em que, a nível dos atores, nós tenhamos um poder político claro e evidente, apto para acompanhar o pulsar da sociedade e implementar com objetividade e no interesse coletivo as reformas legislativas no domínio da organização e funcionamento do sistema de justiça. Na apresentação do tema sobre prerrogativa dos advogados, a doutora Celisa Deus Lima exaltou o tratamento inadequado dado aos advogados e deixou um apelo. O advogado exerce um papel de serviço público e de função social ao atuar na defesa dos direitos dos cidadãos. A lei garante que essa defesa possa ser feita com autonomia, independência e em situação de igualdade do advogado perante as outras autoridades. Isto quer dizer que todos são iguais perante a lei e que sem essas prerrogativas, mais uma vez, repito, haveria uma grande desigualdade. A título de exemplo, continuamos a assistir nas salas de audiência dos nossos tribunais, representando uma ideia retrógrada de que os advogados estão subservientes ou estão numa posição de subalternidade em relação aos outros profissionais do foro, em que temos as duas magistraturas colocadas ao mesmo nível e num plano inferior estão os advogados. Nos dias de hoje, isso já não existe nos países em que se concebe a igualdade entre os profissionais. O advogado não está dependente de nenhuma outra classe, de nenhum outro profissional de foro e, como tal, deve ser tratado com igualdade nas salas de audiência. E aqui deixo um apelo para que essa situação seja rapidamente revista,